Esse livro da série Bridgerton, Um Perfeito Cavalheiro, foi um dos livros que eu mais passei raiva na minha vida. E eu fiquei pensando, será que a série vai me trazer o mesmo sentimento? E não, foi muito pior. Gente, é muito desespero. Eu sou a Ana Áviles e hoje vamos falar de Bridgerton 4 com spoiler. Gente, eu não sei descrever todos os sentimentos que eu tô sentindo. Eu assisti ontem, maratonei um atrás do outro. E eu estou sentindo muitos sentimentos. Eu só sei que eu amei e eu odiei ao mesmo tempo, na mesma medida. A gente tem uma relação tóxica, eu e Bridgerton. Vamos primeiro aos pontos leves e depois a gente engata nos pontos mais polêmicos. Eu estou sentindo uma treta! Primeiro de tudo, eu queria enaltecer aqui o primeiro episódio. Gente, o que foi isso? O primeiro episódio é simplesmente uma perfeição. Eu fiquei muito encantada com a escolha que a Shonda teve de estruturar os episódios. Foi como se eu estivesse lendo o livro, mas ao mesmo tempo ela fez de um jeito que funcionou para uma série de televisão. E eu fiquei encantada, gente. É encantador para mim ver como ela divide essa estrutura dos acontecimentos. Esse primeiro episódio, eu ouso dizer que foi um dos mais lindos, um dos primeiros episódios mais lindos que eu já vi na minha vida, de séries, assim. Foi impecável. E mais importante, né? Ele foi muito bem adaptado. Gente, eu fiquei impactada. A adaptação tem que ser igual? Não, não tem que ser igual. Ela tem que respeitar a essência da propriedade intelectual da qual ela está tirando, né, as informações, as ideias e a premissa. E ela tem que respeitar os fãs. E a série foi muito bem adaptada. Aurora. Porque logo no começo do episódio eles apresentam logo o baile. E eu achei isso uma escolha bem interessante. De deixar esse mistério no ar de quem é a Sophie, para quem não conhece a personagem, e só no segundo episódio explicar ali de onde ela vem, quem ela é. Eu achei isso uma escolha muito interessante, eu gostei muito disso. Toda a sequência de dança deles é sublime. Sublime, uma coisa linda, gente. Eu tava... Vamos enaltecer aqui, na hora que toca Enchanted de Taylor Swift. Gente, meu olho cheio de lágrimas. Chorei horror. Eu estava encantada em conhecer você. E tocou essa música enquanto ele estava lá e ela estava olhando para ele. Gente, foi a coisa mais linda. Porque no primeiro episódio mostra ele encantado com ela. Aí no segundo, quando ele vai visitar lá as irmãs dela, é que ela percebe que estava completamente encantada de ter conhecido ele. Então eu queria enaltecer que a música de Taylor está na série. Muito obrigada, Netflix! Eu sei que tem outras músicas de Taylor em outras temporadas, tá? É porque essa música encaixou com o casal de uma forma... Gente, eu tô muito animada, dá pra ver minha energia. Mas a sequência do baile, gente, você vê nos olhos do Benedict, ele foi arrebatado. Foi a coisa mais linda. Ele precisava de alguém que era diferente de todas as meninas de Londres. E essa mulher era a Sophie, entendeu? Era ela, não teria como. Gente, mesmo depois de tanto tempo, a estrutura da Cinderela ainda encaixa como uma luva, não é mesmo? E aqui faz todo sentido, porque eles são perfeitos um para o outro, mas eles são de mundos diferentes. E aí, por um acaso do destino, acabou que o mundo deles colidiu, precisou desse momento para eles se conhecerem. Como é que almas gêmeas se conhecem se elas são de mundos diferentes? E aí essa atmosfera de conto de fadas, ela é construída para ser quebrada logo depois, entendeu? E isso é feito de uma forma impressionante, gente. Você pode ter ficado revoltado, mas isso foi feito de uma forma impressionante. Porque o título do livro, Um Perfeito Cavalheiro, que é o nome do quarto episódio, é um deboche. Porque Benedict não é um cavalheiro. Isso daqui não é um conto de fadas. You're right. Mas aí vamos dar uma pausa nessa polêmica e vamos falar de Penélope. Eu amei como ela coexiste com a Lady Whistledown agora nessas temporadas. Porque no livro, depois que descobrem que Penélope é a Lady Whistledown, os livros não são mais narrados por ela. Tipo, não tem essa narração de querido gentil leitor, dearest gentle reader, não tem mais. E aí eu fiquei pensando, como é que será que eles vão fazer isso agora?
E eu amei que a narração continuou e todo mundo sabe que ela é a Lady Whistledown. E eu gostei muito que eles conseguiram manter ela, sabe? A Lady Whistledown. Ela é ética, ela tem tato, ela tem perspicácia e ela manteve tudo isso. Mas você vê que agora é tudo diferente, porque ela tem confiança, sabe? Eu adorei ver a Penélope nessa temporada, porque ela tá... Gente, ela tá leve, ela tá feliz. E ela consegue mostrar a mulher, já merece, que ela era nas outras temporadas, mas que ela não mostrava tanto ou fingia que não era. Ela agora tá... Gente, ela tá solta. Eu sou assim, tá? Eu tenho esse brilho, essa alegria. E é por causa de todas essas qualidades que ela ganhou o respeito da rainha. A rainha, gente, nessa temporada especificamente, nas outras também tem, mas aqui ficou muito claro pra mim como a rainha parece uma criança caprichosa. E isso você vê não só no primeiro episódio, mas como nos episódios que se seguem. Por causa disso, a rainha decide que vai ter um diamanto, né? Um diamante. Vai ser um homem que vai ser o diamante da temporada. E ela decide que vai ser o Benedict. Porque, né? Ela postou ali com Penélope que ele não ia casar. E a rainha adora um desafio. E aí já deu um motor ali pra temporada pra gente. Nossa, a gente já sabendo o que vai acontecer. Eita, a Penélope vai perder a aposta. E você apostaria nisso? Gente, cadê Anthony e Kate? Cadê o meu casal? Leaving for India. A gente vive de migalhas, não é possível. Falando de casais, nós tivemos aqui a presença do Colin e da Penélope, né? É meio... Eles não vão sair da série, gente. E a Penélope é um personagem muito importante. O casal é muito importante. Então tem um pouquinho, vai ter sempre um pouquinho de Colin e Penélope. Então os fãs de Colin e Penélope vão estar bem servidos aí pelas próximas temporadas. E nessa, eles estão muito bem servidos. Violet. Vamos falar de Violet? Gente, a Condessa cansou de servir chá. Ou não, né? Ai, gente, eu não aguento essa piada. Eu sei que essa parte é muito importante. Inclusive, perdão a piada, gente. Só a parte séria. A parte séria. Eu sei que isso é uma crítica social muito importante que colocaram na série. E ela foi tratada com muita sensibilidade, gente. Todas as partes da Violet foi construído desde o spin-off, né, da Queen Charlotte. E aqui foi colhido de uma forma muito sensível, muito delicada. Até certo ponto, né? Depois, minha filha, o jardim, né, a delicadeza do jardim, ela arrancou. Ai, chega batido no negócio. Eu fiquei meio assim, entendeu? Meio assim, por quê? Porque ela é a mãe de nós todos, entendeu? Eu não queria saber disso com tantos detalhes. Eu tô igual a Anthony, se ele soubesse, entendeu? Eu tava, ao mesmo tempo que eu sou cúmplice dela, eu não queria ser cúmplice, entendeu? Entendeu? A mãe de nós todos. Peraí, vamos com calma. Quem vai servir o chá hoje sou eu. Mas, gente, Violet é a rainha dessa série. A mulher é linda, é maravilhosa. E ela cuida de todo mundo, ela cuida de todos os filhos. E a mulher tá resplandecente agora, gente, resplandecente. No livro, esse plot da Violet não existe. Ela é só a mãe deles e ela só aparece ali nos momentos que ela tem que ajudar todos os babies Bridgerton dela, né? E como não tem no livro, isso aqui foi uma adição muito, muito boa que a série colocou. É uma adição perfeita. Disso eu não tenho do que reclamar. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Falando em adição, sim, vamos falar do casal John e Francesca. Você não quer, mas a gente vai falar. A gente tem que falar, é importante ter que falar. Pera um segundo. Primeiro, gente, eu quero falar de John e Francesca. Vamos tirar Michael, Michaela do meio... Esse problema não existe agora, esse negócio não existe agora. Querido, gentil leitor, essa autora pede com muito carinho que você se inscreva e dê o like neste canal para que o vídeo possa continuar. Se você, assim como essa autora, gosta de conteúdos como esse, faça parte da nossa comunidade de fofoqueiros que fala muito de filmes e séries. Já se inscreveu? Já deu like? Então agora podemos continuar. Muito provavelmente eu vou ter que ver a temporada dela. Mas depois do que eles fizeram aqui, eu lhe confesso que eu não queria. Porque aqui
A construção do relacionamento do John e da Francesca foi uma afronta, uma afronta. Aqui a Francesca não gosta dele. Ela não gosta, aliás, ela gosta, mas ela não ama. Ela tolera o amor dele. Isso é pior do que não amar. Aqui fizeram o John um mamão, o cara é um mamão, gente. Você olha pra cara dele e fala, meu filho, reaja, tem um negócio. Ele não consegue conversar com a esposa dele. Ele não consegue fazer a esposa dele feliz, se é que me entende. Eles não têm química. Eles são fofinhos, como um casal, mas eles não têm química nenhuma. E Francesca tem química com o John. Francesca é apaixonada pelo John. Qual John e Francesca? Do livro. O casal que Shonda pegou, viu e falou, lixo. Eles casam. O cara demora meses para perguntar coisas muito importantes para ela. Ela não sabe o que é. E essa parte eu vou falar, cara. Que ódio. Que ódio. Ela vai perguntar para Violet, né? O que é que ele perguntou, o que é aquilo. Violet tem as questões dela, tudo bem, simpatizo. Porém, minha irmã, assim você não facilita, né? Porque Violet falou, ó, eu fiz um desserviço com Daphne, não deu certo naquela vez que ela casou, aconteceu um BO lá por minha causa, que eu não falei com ela. Eu não vou fazer a mesma coisa com você, eu vou te ajudar. Eu, beleza, ela vai, ó, mudou, tá mudada. A primeira coisa que eu pensei foi, gente, ela não falou com a menina quando a menina casou. E a segunda coisa que eu pensei, com todo respeito à nossa mama Bridgerton, seu conselho foi uma merda. Vamos respirar. Minha filha, você não tá escrevendo crônica, não. Diga um negócio. Olha, gente, eu tava nervosa. Eu tava assim, a ponto de ter um colapso. Até a Francesca, gente, que é toda bestalhada, quando ela foi falar com Penélope, ela se arretou. Sem metáfora. Me dá informação que agilizar o negócio aqui? Porque a mãe da menina não falou com ela, gente. Meu Deus, a menina tá cercada de incompetência. É verdade. E me dói, gente. Me dói. Sem Michael, sem Michaela. Eu não tô falando deles. Eu não tô falando disso. A Francesca ama o John. Ela ama o John. E ela só se abre pro amor pra outra pessoa depois que ele morre, depois de muito tempo, porque ela ama ele de verdade. Muito provavelmente, a série, na temporada da Francesca, além desse plot de descoberta, que provavelmente vão fazer, eu sei que vão deixar a culpa. A culpa vai duplicar, né? E ir pra 7ª potência. Mas eu não sei se ela vai ficar com tanta culpa assim, porque se ela não ama ele, talvez ela fique com culpa. É uma culpa muito mais de dever do que por ela amar ele, né? Eu tava vendo os comentários do pessoal falando da temporada, né? E eu vi um comentário muito interessante, que era que meio que passaram um pouquinho da temporada da Francesca, da história da Francesca pra Violet. E faz sentido isso. Fez sentido na minha cabeça. E aí, eles não estragaram a história do John e da Francesca apresentando a Michaela, ou o Michael. Eles estragaram a história deles com eles. Eles estragaram quando deram a entender que o John nunca foi o amor da vida da Francesca. E, cara, isso doeu, tá? Foi uma facada no meu coração. Essa foi uma das maiores decepções dessa temporada. Ah, gente, por enquanto, não há nada ruim que não possa piorar. Tá pior do que... sabe? Agora vamos falar do Benedict e da Sophie. Gente, a Sophie, ela não é o que a gente imaginou por aparência, mas isso não mudou em nada na minha cabeça, tá? Isso não, pra mim, não fez diferença nenhuma ela ser de outra etnia. Muito pelo contrário, eu amei a atriz, eu achei a atriz muito fofa. Ela é muito linda, ela é muito fofa. Ela tem um brilho próprio. E ela tem um ar de ingenuidade, mas ao mesmo tempo de força, porque ela tem pouca experiência de vida, mas ela é muito forte porque ela passou por muita coisa. Ela não teve uma vida que ela foi criada a leite com pera, como o Benedict, como os irmãos dele. Não teve. Ela foi uma lutadora, uma guerreira a vida inteira dela. Ela consegue passar isso pra gente, sabe? E ela trouxe nessa temporada a visibilidade dos empregados, que isso foi uma parte muito legal.
Ela ter causado a guerra das empregadas foi maravilhoso, gente, pra você ver o poder que tem, né? O fato do Benedict, nosso Bennyzinho, não ter reconhecido ela como empregada, fala muito sobre a invisibilidade, mostra o quanto eles são invisíveis para a sociedade. E a mulher que ele se apaixonou, ele não reconheceu, gente. Por isso que chamam ele de um perfeito cego, ao invés de perfeito cavalheiro. Sendo que ele olhou para os olhos e para a boca de todo mundo para reconhecer. É a mulher que era, ele não olhou, ele não reconheceu. Por quê? Uma empregada nunca seria aquela mulher que ele se apaixonou. Por mais que ele não reconhecesse, tinha ali essa visão, esse preconceito dentro dele. Aquela mulher linda, maravilhosa, a dama prateada, nunca seria a empregada da casa dele. We would need to find me a good costume. Ela é muito inteligente, ela sabe se impor, ela tem uma ingenuidade, uma inocência, como eu falei, por isso que ela é totalmente o oposto do Benedict. Ele me estressou um pouquinho, tá? Amamos ele, mas ele me estressou, porque ele é irresponsável, ele não termina as coisas que ele começa, procrastinador, isso eu não vou julgar, isso eu não devia estar falando, mas ele não termina as coisas que ele começa, ele não leva nada a sério, ele não se preocupa com as coisas que não são interessantes para ele. Ele me irritou um pouquinho. E aí, juntando tudo isso, juntando essa falha de caráter, porque lembra que a gente fala aqui muito no canal, falha de caráter, que todo protagonista tem, ele precisa mudar ao longo da temporada e no final ele vai se transformar. Então, vamos lá. Vamos ao 4º episódio. Tem uma frase que a madrasta da Sophie, a nossa Chun Sheng, ela diz que me chamou muito a atenção, Ela diz que os ex-libertinos são os melhores maridos. E eu achei essa frase muito perigosa, muito perigosa. Eu tava assistindo esses dias 50 Tons de Cinza para fazer vídeo para o canal. E aí me passou a mesma vibe. Todas as temporadas de Bridgerton tem essa vibe. Me passa muito essa vibe do cara que viveu tudo. E aí ele vira um cavaleiro. Quando ele conhece, se apaixona por uma mulher que vira o amor da vida dele. E aí ele se conserta e eles dão certo. No filme, na série, isso é lindo. É lindo. Na vida real, gente, isso é bem difícil. Eu não vou aqui generalizar, mas isso é bem difícil. Porque, como eu falo no meu vídeo de 50 tons, dá a sensação para as mulheres que estão assistindo que aquela pessoa errada pode ser consertada e vai se tornar o homem dos sonhos dela. Isso eu acho bem perigoso. Porém, aqui, eu acho que a série conseguiu trabalhar muito bem isso. Por quê? Muitas pessoas se surpreenderam quando ele pediu para ela ser amante dele. E aí gente, vocês esperavam o quê de um libertino? Tudo que ele fez não excediu as expectativas. Era exatamente o que você espera de uma pessoa que seja libertina, que seja... Ele é tratado, gente, como um devasso, porque ele é realmente. Vocês esperavam o quê? Vocês esperavam mais? Vocês esperavam que ele ia pedir ela em casamento? Ah, mas era a época, ele não podia pedir ela em casamento. Realmente, calma, a gente vai falar disso também. É um assunto que tem muito pano pra manga. E a série amenizou, viu? Eu não sei se a série amenizou ou deixou pra segunda parte, porque ele pede muitas e muitas vezes pra ela ser amante dele. Mas a série amenizou por quê? Porque ela precisa fazer um protagonista gostável. Se ele fizesse só coisa errada, a gente não ia querer, entendeu? Tem que fazer um protagonista gostável, que justifique a protagonista se apaixonar por ele e que justifique a gente torcer, para que a gente consiga torcer pro casal. Eu torço pelo casal, mas nessa parte foi complicado, a gente foi difícil de defender. E eu torço sabendo que a estrada, minha colega, será longa, viu? Será longa. Se você acha que isso foi o pior que aconteceu, minha filha, você não tá preparada para o resto que vai vir. E a gente se apaixona por eles mesmo, tá? Ele se torna um homem que enxerga as mulheres depois que ele se apaixona por ela. É só em filme, mas ele se apaixona e ele começa a enxergar as mulheres. E aí, quando aquela senhora, que eu esqueci o nome, do chalé, que cuida do chalé deles, né? Ela diz pra ele, olha, se espalhar o boato de que ela é sua amante, amante do dono, do patrão, ela tá arruinada para sempre.
Se for só o boato, não precisa nem ser verdade. Você vai estragar a vida dela. E aí ele se recolhe, ele quer manter uma distância dela. Porque a série tá dizendo ali, olha, ele não vai se aproveitar da posição dele, porque ela tá numa posição de subordinada e ele numa posição de poder. Ele não vai se aproveitar dessa posição. Mas aí, gente, existe uma coisa na narrativa chamada low point, que é quando tudo dá errado. É quando o protagonista regride e ele volta a ter os defeitos e as falhas de caráter que ele tinha no começo. Ou seja, depois que ele reencontra os amigos dele libertinos, que dizem que tem um amante, é tudo bem, é tudo legal, a série colocou ali justificando, né, que ele ouviu os conselhos de outra pessoa, mas na verdade foi o que ele estava querendo mesmo. E aí ele volta aos seus velhos hábitos e aos seus velhos pensamentos. E de repente, para ele, se torna justo. Ele ama ela, ele gosta muito dela, mas ele quer tanto ela que para ele tudo bem estragar a vida dela, ela sendo amante. Para ele vale a pena. Para ele parar de sofrer, entendeu? Porque ele quer ela. Como é que acaba o sofrimento? Mas se ele ama tanto ela, quando ele achasse outra esposa, ali ia ser o quê? O que ele ia fazer com ela? Entendeu? E aí você pensa, era tudo bem naquela época, quando você não era da classe social da pessoa, ele não podia casar. Mas tem uma parte no livro que ele só decide casar com ela e dane-se. Eles são a família Bridgerton. Se ele casasse com ela, o povo ia fazer o quê? Entendeu? Foi uma escolha. Uma escolha que o protagonista precisava fazer, gente. Porque o protagonista ele tem que tomar decisões ruins, acontece. E aí é uma quebra de expectativa muito grande quando ele chega e pergunta se ela quer ser amante dele. E nem pra ele perguntar decentemente, gente. Ele não pergunta decentemente. Ele ilude a menina. Ele já chega lá mandando ver, entendeu, minha filha? Sem respeito nenhum em pensar na possibilidade dela se sentir usada, não querer essa proposta que ele deu pra ela. Ela se decepcionou, a gente se decepcionou. E esse é o drama pra próxima parte. Bicha, eu não sei se... Ó! Ao mesmo tempo que ele fez isso, eu odiei ele. Mas eu aplaudo, viu? Drama de primeira. Esta temporada está sendo excepcional. Eu não tenho do que reclamar. Entretenimento estamos tendo. Aí a gente quer ver ele se redimir. A gente quer ver o que vai acontecer agora que a madrasta dela se mudou para Mayfair, né? Para a mesma rua deles. Em geral, está uma adaptação primorosa. Respeitou a história do livro, trouxe novidades, acrescentou coisas importantes. Eles têm sim muita química, é um amor genuíno, você vê que é um amor genuíno, foi bem plantado. Eu amei essa primeira parte, eu amei muito mais do que desgostei. Estou muito ansiosa para a segunda parte e ver como é que eles vão fechar a história de amor do nosso casal. Gente, então é isso, eu falei demais. Não esquece de se inscrever nesse canal, dar o like nesse vídeo, apertar no sininho pra quando sair o vídeo da segunda parte, criatura, tu ver, tu receber a notificação e tu vir aqui falar comigo, entendeu? Fique esperto. Se você quiser ir nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo na tela com conteúdos exclusivos, tem lá também, vai lá, cara. Vai lá ver, é bem legal. Então é isso. Eu fico muito grata pela sua audiência. Um beijo, até o próximo vídeo, até a próxima parte. Tchau!